Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Terceiro Setor. Este programa tem por objetivo mostrar um pouquinho do trabalho das nossas entidades aqui da cidade de Blumenau, entidades estas sem fins lucrativos e que fazem um trabalho fundamental para a nossa sociedade. É a sociedade trabalhando para a nossa sociedade. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história e do trabalho, do bonito trabalho realizado pela Associação Renal Vida. O programa Terceiro Setor está começando. Pois é, e no programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Roberto Bevenuti, ele que é o presidente da Associação Renal Vida, e com ele nós vamos conhecendo um pouquinho mais da história, vamos conhecendo um pouquinho mais do trabalho que é desenvolvido por essa importante associação. Tudo bem, doutor Roberto? Como vai, prazer tê-lo Marcão? conosco. Igualmente, prazer estar aqui. Então, vamos contar para as pessoas que ainda não conhecem, que nunca precisaram, o que é a Renal Vida. Bem, a Renal Vida é uma entidade que surgiu há 11 anos atrás, quando nós fundamos a Renal Vida com o intuito de abrir mais essa entidade, que era uma clínica privada, que prestava serviços ao SUS, chamada Clínica de Rins Vale Itajaí, né? Essa clínica, então, ela se transformou, ela deu, digamos assim, provocou o nascimento, né? Ela gerou a Associação Renal Vida, né? Que então todo o patrimônio dessa Clínica de Rins Vale Itajaí, ela passou para o nome da Renal Vida. E essa sociedade, essa Associação Renal Vida, é uma associação pública, não é? E que todo esse patrimônio, então, passou a ser de domínio público. Bom, e a Associação Renal Vida, ela realiza um trabalho fundamental para as pessoas que precisam fazer hemodiálise, não é mesmo? Sem dúvida, essas pessoas são pessoas extremamente fragilizadas pela doença, né? Tem dificuldades, enfim, financeiras como todo mundo, mas um pouco mais que todo mundo, porque tem relação principalmente com a questão da perda da renda que essas pessoas têm, mesmo com todas as seguridades que possa ter, mesmo assim eles perdem uma renda muito grande, a família sofre muito com isso também, não só com a doença, né, mas tem a questão também de garantir esse indivíduo acesso às coisas que ele tem direito, por exemplo, medicamentos, o próprio tratamento, que é todo feito pelo Sistema Único de Saúde. Não que nós não atendamos também pacientes de outros convênios, a Renal Vida ela é aberta a todos os convênios, mas é muito importante essa visão de que o paciente do Sistema Único de Saúde tenha realmente um atendimento que seja compatível com o que se faz melhor no mundo inteiro. Esse é o nosso objetivo. A nossa missão é essa. E geralmente as pessoas que precisam passar por hemodiálise, elas passam ali 3, 4 dias da semana, 4 horas por dia, Exato. Geralmente, né, doutor? E isso, obviamente, dificulta muito as atividades que esse paciente tinha, né, ou tem, do ponto de vista laborativo. Não que nós estimulamos que o paciente continue trabalhando, mas a gente sabe que diante desses percalços que ele tem, né, da hemodiálise, tudo isso dificulta bastante a permanência dele em determinadas atividades, né? Então tem que todo esse trabalho que é feito pela equipe multidisciplinar. O Dr. Roberto Bevenuti, e quantas pessoas precisam fazer a hemodiálise que são atendidas ali pela associação? Hoje em Blumenau, nós temos 100 pacientes aproximadamente fazendo hemodiálise, né? Agora imagine se esse pessoal, né, se esses 1.000 pacientes que são transplantados hoje, não só em Blumenau, mas toda a nossa região, estivessem fazendo hemodiálise. Claro que muitos deles teriam já falecido, mas a gente sabe que teria um contingente muito maior de pacientes hoje em hemodiálise. Infelizmente, hoje, quer dizer, felizmente, nós temos essa possibilidade de garantir a eles o acesso ao transplante. É importante dizer que nós não fazemos o transplante, a cirurgia de transplante é feita no Hospital Santa Isabel, mas o acesso ao transplante pelo SUS é feito pela Associação Renal Vida, assim como depois o acompanhamento no pós-transplante. Certo. Então é um trabalho fantástico que a Renal Vida faz ali, né? Porque ela entrega
né, o paciente para fazer o transplante e depois recolhe novamente esse paciente, né, atende novamente esse paciente para dar o suporte a ele. Né? Exato, porque esse paciente precisa de acompanhamento durante toda a sua vida, medicamentos e tudo mais. Garantir o acesso dele também a esses medicamentos junto ao SUS, né, isso é muito importante, porque muitas vezes o paciente não sabe os direitos que ele tem, ele não usa porque ele não conhece. Então é importante a gente colocar, por exemplo, vou te dar um exemplo, pacientes que vêm de outros municípios para fazer acompanhamento ou algum procedimento em Blumenau, eles têm direito a receber uma diária, eles têm direito a receber alimentação, tá certo? E têm direito a receber transporte, tanto de ida como a volta. Então, quer dizer, isso tudo, hoje a gente faz uma gestão, né, junto também às prefeituras, para que seja garantido a ele esse direito. Esse dinheiro não sai das prefeituras, esse dinheiro sai do Ministério da Saúde. É, né, um direito que o paciente tem. E muitas pessoas, às vezes, não utilizam esse direito que eles têm. Não sabe, né? Não sabem que tem. Do direito. Então é importante ter essa estrutura que garanta esse tipo de coisa. A nossa jornalista aqui da TV Legislativa, a Laíde Baglori, esteve na Renal Vida, conhecendo um pouquinho da estrutura e ela vai mostrar para a gente como funciona na prática a Renal Vida. Vamos acompanhar a matéria da Laíde. A Renal Vida é uma associação que desenvolve seu trabalho com o objetivo de minimizar as deficiências institucionais permanentes no atendimento ao deficiente renal e seus familiares. A Associação Renal Vida é voltada para o atendimento do paciente renal, seja na fase de doença renal aguda, doenças que não têm alteração da função renal e aquelas que têm alteração funcional definitiva, que é crônica. E esses pacientes crônicos, que vocês estão aqui na sala de hemodiálise, eles precisam fazer esse tratamento 3 vezes por semana, né? E é indefinido, eles só saem daqui por transplante renal. A humanização do atendimento, além de ações de prevenção, diagnóstico e pesquisa científica, também são focados pela entidade na sua área de atendimento. Grande parte dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A associação atende em Blumenau, Indaial, Rio do Sul e Timbó. Entre todas as cidades, a média de atendimento é de 500 pessoas por mês. E um dos principais atendimentos em Blumenau é a hemodiálise e acompanhamentos pré- e pós-transplante, além de ações sociais. Ela faz palestras em fábricas, em escolas, né? Atende o doente renal ambulatorial pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui no nosso consultório, atendemos pela manhã, tanto os pós-transplantes como pacientes com doença renal, seja progressiva ou doença renal que precisa de tratamento, né? E também o atendimento desses nossos pacientes, quando os que fazem diálise têm suas urgências, né? Então, às vezes, fora de hora, nós temos que atender. E diante da correria do dia a dia de cada pessoa, Dr. Humberto é curto e objetivo no seu conselho. É bastante simples. Não ser sedentário, não ser obeso, né? Não fumar, controlar seus níveis de glicose, porque diabetes é a maior causa hoje de doença renal crônica, controlar os seus níveis de lipídios, quer dizer, colesterol, e não tomar remédio abusivamente, quer dizer, tomar remédio só o que for essencial. Hoje o pessoal compra muito remédio na farmácia, principalmente os anti-inflamatórios não hormonais, e isso lesa bastante os rins. Algo mais que o senhor queira colocar aí para todos os nossos telespectadores ficarem sabendo a respeito da associação? Nós, nefrologistas, temos uma mágoa muito grande, porque todo mundo bate no médico, se o senhor pede uma glicemia, um hemograma, um raio-x de tórax, mas ninguém pede o remédio, o exame essencial para a doença renal, que é a creatinina e o parcial de urina, que é quando o exame de urina está alterado pela perda de proteína. Então, esses 2 exames são fundamentais. A creatinina, que é no sangue, e o exame de urina para ver se tem perda de proteína. Nessa matéria aí, doutor Roberto, bem explicada, né?
Mas o doutor falou ali sobre os anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios também é um dos grandes vilões aí desta situação, não é mesmo? Exatamente, mas eu vejo assim, com um certo otimismo, porque as pessoas estão mais conscientizadas hoje. Então, elas entendem que qualquer tipo de medicação tem que ouvir e estudar essa medicação para que não seja abusivo o seu uso. Uma das, na doença renal crônica, né, como o Dr. Humberto falou muito bem, o Dr. Humberto já está em Blumenau há mais de 40 anos, é importante dizer, foi o primeiro nefrologista do Vale do Itajaí, ele deu essa entrevista. E nós temos que ver que também, além disso, a questão da ingesta de líquidos, de água, né? Porque, principalmente no calor, as pessoas idosas, muitas vezes tomam muito pouca água. E alguns deles ainda usam diuréticos, né? Então, o que acontece? Com o calor ficam desidratados. E a desidratação crônica também é um fator importante de lesão dos rins, né? O calor excessivo, associado com tarefas que realmente exigem muito esforço físico, tem que tomar muito cuidado. Aí a pessoa tem dor, e aí vai lá e toma um anti-inflamatório. São 3 fatores associados. Então imagina um indivíduo que é um cortador de cana, um lavrador, ou uma pessoa que trabalha na rua braçal, no verão, né? Então ele está desidratado, ele está com dores musculares, está com excesso de atividade muscular, certo, e ele ainda está usando anti-inflamatório. Muitas vezes, como acontece em alguns locais do mundo, ainda ele está ingerindo álcool. Então isso tudo são fatores, esses fatores somados acabam levando à lesão renal. E a lesão renal, ela não se instala de uma hora para outra, ela é muito lenta. A instalação demora anos, né? Então a pessoa, para ter algum sintoma, vai demorar. Então é importante, como o Dr. Humberto frisou na entrevista, de você ter uma visão da creatinina como um marcador importante de função renal, um exame tão barato, não custa nem R$4 esse exame de creatinina, é muito barato. Então, a creatinina, né, e o parcial de urina, um exame de urina, para avaliar se tem perda de proteína, como ele falou, e medir níveis de pressão. Essas 3 coisas já, digamos assim, fazem um rastreamento de 90% das lesões renais, né? Esse ano nós tivemos o Dia Mundial do Rim e fizemos uma avaliação importante em crianças, né? Porque o tema esse ano foi... Cada ano é um tema diferente. A gente, inclusive, acompanhou na escola. Foi, né? Bem legal. Você esteve lá, inclusive, sim, né, Marcão? Isso. Então, nós temos que abrir os olhos para essas coisas, né? Não adianta a gente só imaginar que eu vou tratar o coração, vou tratar o diabetes é importante, né? Mas tem que verificar que todas essas doenças podem dar manifestações para o rim também. E nós podemos aí acompanhar na matéria o tamanho da estrutura que tem que se ter, né? Para se fazer a hemodiálise, né? É uma estrutura enorme ali, né? Sem dúvida, porque não é só a máquina da hemodiálise, é treinar o pessoal que está lá, é você ter o acesso do paciente, porque o paciente, para fazer a hemodiálise, ele tem que ser preparado para isso. Ninguém chega da rua e vai fazer hemodiálise. Você tem que ter um acesso vascular, uma fístula arteriovenosa ou um catéter, não é? Então isso tudo exige um cuidado, um preparo, são procedimentos, enfim. Então toda a medicação que envolve o paciente renal, porque não é só fazer hemodiálise, é tomar seus medicamentos para evitar doença óssea, evitar anemia, uma série de fatores. O cuidado com a nutrição, né? Então nós temos nutricionista, nós temos assistente social, enfermeiras, psicólogos, farmacêuticos que trabalham nessa área assistencial, que é fundamental, não é só o médico, não é só... Fora todo o treinamento contínuo que a gente tem que dar ao paciente, aos técnicos que estão lá o tempo todo na linha de frente. Então é muito importante esse trabalho que não pode parar. Não existe dia da semana, não existe domingo, não existe sábado. Domingo a gente não faz hemodiálise, mas nós estamos atendendo os seus pacientes nos hospitais. Então, se um paciente tiver uma descompensação, uma necessidade de fazer alguma coisa urgente, a gente vai aos hospitais e atende lá. Assim como atende nas UTIs dos hospitais, tanto os 3 hospitais de Blumenau, né, que tem UTIs. Então, a gente está lá o tempo todo, 365 dias por ano. É muito importante esse trabalho, que eu digo assim, não é mais importante do que ninguém, não estou dizendo aqui,
Mas é muito importante que a gente entenda a necessidade da continuidade e do investimento contínuo. É Certo. muito importante. Então, é nesse assunto que eu queria entrar agora. Como se mantém, doutor Roberto Benevenuti, como se mantém a Associação Renal Vida? Bem, É uma empresa, a gente sabe, existem funcionários, enfim, mas é uma empresa sem fins lucrativos, né? Que trabalha aí com pessoas abnegadas também, pessoas voluntárias, como é o seu caso, além de médico, lógico, mas é presidente da associação de uma forma voluntária, responde administrativamente pela associação, né? Como se mantém? Bem, nós temos uma geração, uma parte desses recursos, do que a gente usa para realmente manter o serviço de custeio, é proveniente do nosso próprio trabalho. A maior parte disso provém do próprio. Então, a Renal Vida, ela não só é uma entidade, ela é uma entidade filantrópica, mas é uma entidade prestadora. Porque tudo que existe na Renal Vida é público. Inclusive, as contas são colocadas de forma bem transparente. As pessoas podem ir no nosso site e podem acessar, é de direito público. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. Agora, muito hoje a gente está trabalhando com a comunidade na captação de recursos, né? Na comunidade de forma geral, tanto o governo como a iniciativa privada. Porque mesmo sendo uma entidade do terceiro setor, a gente entende que o terceiro setor ela está a serviço da sociedade. Assim como a sociedade, então não é possível você trabalhar desvinculado da sociedade. Sim. É por isso que nós temos realmente que trabalhar de forma articulada com os vários entes sociais. Né? Outras entidades, né? Os hospitais, por exemplo, né? Que também têm dificuldades, né? Outras entidades privadas, laboratórios, né? Outras clínicas correlatas que trabalham, que têm também pacientes que acabam tendo uma interface grande com a gente. Então, é muito importante que você tenha essa visão social. E isso é uma coisa que nós sempre tentamos aprimorar. Certo. E dentro dessa visão aí de terceiro setor, né, vocês têm toda uma estrutura para fazer com que a comunidade também participe, ajude, né? E como é que funciona isso na prática? Bem, então, assim, nós temos várias coisas que a gente desenvolve. Por exemplo, nós temos várias coisas que a gente faz durante o ano, Ações, a feijoada. Nós fazemos os bazares da Receita Federal. Quando você tem mercadorias da Receita que são apreendidas, elas são doadas a entidades, nós podemos então leiloar oferecer um bazar, não leilão, mas em venda mesmo, né, totalmente legalizada, sem problema nenhum. Né, junto à Receita Federal. Com isso a gente compra equipamentos. Esses recursos, eles não podem ser usados para custeio, eles têm que ser usados para investimentos. Né? O pedágio, né, que esse ano nos rendeu R$28 mil, então estamos investindo em vários equipamentos para melhorar a atenção ao nosso paciente, para dar mais conforto. Então é uma correria, quer dizer, além de atender os pacientes, já estão bolando em ações e sempre envolvidos E além disso, doações de particulares. Tem muitas pessoas que vão lá, particulares, e espontaneamente vão lá doar. Eu gostaria de doar para a Renal Vida, eu gostaria de saber, né? E a gente se surpreende com essa solidariedade, né? Nós estamos vivendo uma época de crise, a gente sabe muito bem, mas existem muitas pessoas que são solidárias. Nesse momento de crise, é que eu digo sempre, é na dificuldade que você conhece os amigos, né, Marcão? Então, você vê as pessoas lá, né, se prontificando, entendendo o nosso trabalho, entendendo a importância que você tem de ajudar entidades da saúde, porque hoje eu não estou precisando, Marcão, mas amanhã eu posso estar precisando. E não adianta um serviço desse, vamos bater na porta do Estado. Exato. O Estado não comporta mais. Não. Sabe? O Estado não comporta um serviço como esse, nessa plenitude em que chegou o serviço que é prestado pela Renal Vida, né? E também com essa qualidade. Né? Exatamente isso que é importante as pessoas, o público entender, que nós não queremos ser uma entidade pedinte. Porque uma entidade pedinte é aquela que está o tempo todo junto aos governos, à iniciativa privada, batendo a porta com pires na mão e, eu estou precisando disso.
emergencialmente precisa de coisa. Claro que nós precisamos sempre, mas nós precisamos gerar uma situação em que as pessoas que realmente queiram auxiliar a Renal Vida tenham também um retorno. Elas entendam que isso também gera para ela serviços, gera a ela uma satisfação de uma forma geral, ele tem algum benefício também em ajudar. Né? Eu acho muito importante isso aí. Isso fideliza o nosso público, causa, as pessoas começam a, digamos assim, se envolver na nossa causa, que é a nossa missão. Isso que é mais importante. Não são doações espontâneas e esporádicas, mas coisas que são pequenas doações mensais. Olha, hoje nós temos em torno de 20 mil pessoas que doam espontaneamente todo mês a conta de luz para a Associação Renal Vida. A média de doação é de R$ 7,00 por mês. Agora, imagina se nós não tivéssemos esses valores hoje, como é que nós íamos sobreviver a essa crise? O que você percebe hoje? Clínicas no Brasil inteiro fechando e mandando seus pacientes para casa. Verdade. E o que esses pacientes vão fazer? Vocês viram ali os pacientes? Eles vão fazer o quê? Vão bater na porta do Estado? Vão bater na porta do Estado? O Estado não tem condição. Não tem. A jornalista Laide, ela esteve lá no Renal Vida e ela conversou com profissionais, né? E também ela conversou com as pessoas que precisam da máquina, que precisam da hemodiálise. Eu acho que é muito importante a gente ter essa outra visão também, né? Mostrar um pouquinho desse trabalho do outro lado que é feito através da Renal Vida. Vamos acompanhar a matéria da Laide. A equipe de atendimento da Renal Vida recebe treinamentos frequentes para prestar o melhor apoio e conforto ao paciente, que precisa ficar 4 horas assim sentado esperando a realização da hemodiálise. Quando o paciente ele entra em programa, a gente acolhe ele aqui primeiramente, em seguida a gente aciona a nossa equipe multidisciplinar, temos nutricionista, psicóloga, temos assistente social e a gente vai vendo a demanda conforme cada paciente e a gente daí direciona mais para um campo ou para outro, né? E a respeito de como que funciona a hemodiálise, quais são as reações? Um paciente em tratamento dialítico, ele apresenta geralmente cefaleia, hipotensão, hipertensão, hipoglicemia, hiperglicemia, algumas vezes náusea, vômito, mas em geral seriam esses os sintomas assim, que mais acontecem, mais comuns, na verdade, no nosso dia a dia. E sabe aquele ditado? Tal lugar é minha segunda casa. É assim que a Camila destaca a Renal Vida. É a minha segunda casa, então eu estou aqui há 3 anos e a gente, na verdade, é uma grande família, tá? A gente acolhe todo mundo, eles nos acolhem. A gente acaba se envolvendo um pouco com os pacientes, né, na vida pessoal, porque eles estão aqui 3 vezes na semana por 4 horas, então assim, a gente convive muito, muito, assim, então a gente acaba participando um pouco e a gente se ajuda da forma que é possível. E falando em segunda casa, este paciente, Dani Andrei, de 41 anos, faz hemodiálise há quase 9 anos. Ele nos contou que tudo começou tomando medicação por conta própria. Olha o perigo. Vim parar aqui por descuido com a saúde, em algum momento descuidei, minha imunidade baixou, tive muitas gripes, muitos resfriados, acabei me medicando como a gente faz normalmente na farmácia, como o doutor falou, com anti-inflamatórios, e acabou destruindo a minha função renal, né, os meus rins, e aí eu tive que vir subitamente para a máquina e fazer hemodiálise. Ele já tentou o transplante, mas não conseguiu. E assim ele passa 3 vezes por semana neste local com outras pessoas, trocando histórias e sendo aluno da vida. A gente tem que aprender algo, né? O que eu aprendi é realmente ter mais cuidado com a saúde. Hoje eu tenho esse cuidado, né? Emagreci bastante, tenho cuidado bom, mas sempre que eu posso passo para os filhos, para os irmãos, para os conhecidos, para cuidarem um pouco mais da saúde, né? Caso você não cuida, você pode ter algum problema. E aí depois que você não tem a saúde em si, é que você valoriza que era um bem precioso que a gente tem, né? Como eu falei, eu me dou bem, nunca tive problemas, consigo conviver bem com a situação, mas a gente tem... dizer que é bom estar aqui, não é. Nesse momento podia estar brincando com meus filhos, podia estar fazendo alguma outra coisa, né? E apesar de não ser nada agradável ficar 4 horas ali sentado, o ambiente é cheio de energia positiva.
amizade e cumplicidade entre os pacientes, médicos e enfermeiros. E assim formam uma grande família. Eu costumo dizer que a gente acaba vendo os técnicos, os enfermeiros, os médicos mais do que eu vejo meus irmãos, que eu vejo meus pais, que eu vejo a família, os amigos, né? Então a gente acaba criando essa amizade, criando vínculo, conhecendo outras situações de vida, a gente se ajuda aqui dentro também. Um paciente acaba ajudando o outro, né? Ó, faz dessa forma, te cuida desse jeito, né? Então um vai ajudando o outro. Aqui a gente trabalha bastante vamos dizer assim, o não egoísmo, né? Porque todo ser humano, o grande mal do ser humano é o egoísmo. E aqui não tem como a gente ser egoísta, né? A gente tem que se doar. Então a gente aprende a se doar, a gente aprende a ser mais humano, enxergar mais o próximo. Porque quando não é com você, né? Você não dá essa atenção. Mas quando é com você e você vê outras pessoas na mesma situação, você quer ajudar, né? Isso abre bastante a mente da gente. Mas não deveria deveria ser assim, né? A gente poderia ter essa condição sem precisar ter uma doença, mas às vezes é na dor que a gente aprende também. É na dor que a gente aprende também, né, doutor? Infelizmente. Sabe, essa matéria acabou nos mostrando bem aí a atual situação da associação, a estrutura que se é colocada à disposição de um paciente, né? Esse atendimento multidisciplinar, né? E tudo que é colocado ali para que o paciente consiga fazer um bom tratamento. Né? Perfeitamente. E assim, eu queria dizer da dificuldade que hoje a gente está tendo, que é importante, né? Nós estamos há 4 anos sem nenhum reajuste do SUS no tratamento. Então isso faz com que a gente realmente tenha que bancar. Tem que bancar esses tratamentos, né? A gente consegue graças à doação das pessoas aqui. É necessário, importante que nós tenhamos esse reajuste. O senador Dalírio Beber tem trabalhado bastante fortemente para que isso aconteça junto ao Ministério da Saúde, é importante, né? Então, os nossos deputados todos. E a gente tem até ido a Brasília, né? Com todas as clínicas do Brasil, né? Para que a gente possa realmente continuar tocando, porque da maneira como está hoje, está muito complicado. Não tem como não existe uma fórmula mágica. Se não é essa ajuda da população aí, não tem. Com certeza não tem. Nós já teríamos, inclusive, hoje, né? Hoje estamos trabalhando assim no limite, né? Por exemplo, hoje temos uma vaga só na hemodiálise. Então nós estamos aí na televisão, já tem o telefone 0800, né, onde as pessoas podem se prontificar, ligar e se prontificar a ajudar, não é mesmo? Exatamente. É que muitas vezes a doença renal, ela não aparece, né? Porque se fala muito em outras doenças, né? Mas a doença renal é mais silenciosa, mais quietinha. Mas não é por isso que o nosso paciente renal crônico, ele tem que ser um mártir, né? Da crise. Ele não tem que sofrer por isso. Sim, exato. É o 0800 648-4354, é o telefone que está na tela. Perfeito. E tem também, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Associação Renal Vida, o que faz, como faz, né? Se quiser conhecer a estrutura da Renal Vida, teremos o máximo prazer em fantástica da Renal Vida que é colocada à disposição. Como o Dr. Roberto falou, Renal Vida, o Estado, o governo, enfim, banca aquele serviço de hemodiálise ali, que não paga, na verdade, né? Não paga o serviço que é colocado à disposição. Não. Então é a comunidade ajudando a comunidade. Exatamente, isso é a nossa principal, a nossa missão é essa, é ajudar as pessoas, promover a saúde e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Essa é a nossa missão. Então pode ajudar na conta da luz? Sim. Na conta da luz, através do cartão Social Vida, que muitas pessoas hoje estão, tanto que nós estamos ofertando às empresas, para que as pessoas possam ter, tem vários benefícios. Certo. Nós estamos com cartazes. O cartão pode adquirir através de onde? Através do 0800 que eu falei, do 0800. A pessoa pode ligar e adquirir o cartão Social Vida, onde ele tem vários benefícios adquirindo. Certo. Ele tem descontos em compras, é uma forma de que esse doador seja fidelizado. Certo. Então tem o 0800 648 4353, o renalvida.org.br, também é o site oficial onde as pessoas podem buscar mais informações sobre a Associação Renal Vida, que
que faz um excelente trabalho aqui na cidade de Blumenau. Doutor Roberto Bevenuti, Muito muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero Muito que obrigado. o programa Terceiro Setor tenha ajudado de alguma forma a associação, a divulgar ainda mais a associação, através da TV Legislativa, através da Câmara de Vereadores. Nós estamos sempre à disposição para divulgar os atos aí da Renal Vida e tentar ajudar de alguma forma essa entidade que é muito importante, que faz parte do terceiro setor que a gente falou durante o programa. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Com o Dr. Roberto Bevenuti, nós estamos encerrando o terceiro setor de hoje. Voltaremos na semana que vem conversando com outro entrevistado, conhecendo outra entidade aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos, até lá.